Boa tarde, galera! Estamos começando mais um vlog aqui neste canal. E não, você não está no lugar errado. Realmente, Caroline cortou o cabelo. Deu a doida, Caroline cansou daquele cabelão e falou, vou cortar. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei. Então, se eu gostei, tá tudo certo. Gente, eu estou começando um vlog que eu acho que pode ser que demore um pouco mais pra eu finalizar, porque comecei a ler um livro que está me deixando completamente maluca e eu estou ficando completamente surtada, entendestes? Gostastes? E deixa eu pegar meu tripé pra apoiar o celular, porque realmente não vai dar pra ficar segurando isso aqui na minha mão, não. Bom, apoiado então meu celular neste tripé, eu estou lendo um livro que está me deixando completamente surtada, entendeu? E, gente, assim, ó, o livro que eu estou falando é Todos os Contos, da Clarice Lispector. E esse livro eu recebi da editora da Rocco. Gente, primeira coisa, essa edição está perfeita, tá bom? Olha só que coisa maravilhosa. Quando você abre o livro, ele é literalmente a cara da Clarice. Folha de guarda, ele vem com uma jacket, tá? Então, tirando essa jacket, tem a folha de guarda, que é rosa. Que livro, né? Na verdade, eu já até comecei a ler ele. Já li 133 páginas desse livro. Eu tô começando um vlog um pouco atrasado, talvez eu esteja mesmo. E eu sinto muito, peço perdão pra vocês. Mas é sobre isso, gente. Tem algumas coisas já pra comentar com vocês nesse começo de vlog. Pra quem não sabe, esse daqui é o primeiro volume de uma série de livros que a Rocco lançou, não sei se vai lançar mais, sobre a Clarice Lispector, né? Nesse volume aqui tá reunido todos os contos da Clarice, então todos os contos já publicados pela Clarice estão nesse volume. E aí a gente vai ter o segundo volume, que eles também me disseram que vão me enviar. No segundo volume a gente tem todas as crônicas que a Clarice já publicou. E no terceiro volume a gente vai ter então todas as cartas que ela também já publicou e já, enfim. Na verdade, esse de todas as cartas eu não sei se é cartas que ela publicou ou se é cartas que ela enviou para as pessoas e as pessoas disponibilizaram depois da morte dela, então eu não sei. Mas focando aqui nesse livro, né, é um livro calhamaço, tá, gente? Ele tem 660 páginas, mais ou menos. Então é sim um calhamaço aí, por isso que eu acho que esse vlog talvez seja um tanto quanto mais longo de se fazer e também na duração de tempo. Eu espero que vocês tenham paciência pra me aguentar falando sobre esse livro e surtando com este livro. Mas eu já tenho algumas coisas também pra comentar com vocês sobre esse livro aqui. Então, vamos lá, né? Eu li só a primeira parte desse livro, né? Esse livro aqui, ele é dividido em 8 partes. Então, eu li a primeira parte dele, finalizei a primeira parte, tô entrando na segunda parte, que é a parte Laços de Família. A primeira parte se chama Primeiras Histórias, que, se eu não me engano, é os primeiros contos que ela escreveu, né, enfim. E aí agora eu estou entrando na segunda parte, que é a parte Laços de Família. Inclusive, tô bem ansiosa pra essa parte, porque eu acho que vai ter um conto que eu li na faculdade. E aí eu tô bem animada. Nessa primeira parte que eu li, a gente vai ter um fluxo de consciência muito forte das personagens. Geralmente são personagens femininas. Acho que só no último conto dessa primeira parte que a gente tem protagonistas homens. Mas a gente tem um fluxo de consciência muito grande, assim, das protagonistas, das personagens. Então parece que a gente tá sempre dentro da cabeça dessas mulheres, sabe? Tudo que elas pensam, tudo que elas sentem, tudo que elas vivem, tudo que elas falam, tudo assim é muito forte, é uma coisa que você realmente sente, você acaba se identificando com todas essas personagens, porque querendo ou não, de alguma forma, você se identifica com alguma coisa que ela pensa, ou com alguma coisa que ela passou, ou com alguma coisa que ela falou, então você acaba se identificando com essas personagens. Nessa primeira parte também, a Clarice, ela aborda muito temas profundos, que são depressão, suicídio e ansiedade, e ela coloca muito isso nos escritos dela. Eu me senti até um pouco assim, gente, será que eu sou triste porque eu estou me identificando muito com essas coisas? Eu acho que a Clarice, em algum certo ponto da vida dela, ela teve algum tipo de depressão, ela teve algum tipo de melancolia muito grande, que ela tentava atenuar escrevendo os contos dela e escrevendo sobre outras personagens, mas a gente consegue perceber que a Clarice se retrata muito nas personagens dela, e isso faz com que a gente queira conhecer a Clarice, quem foi a Clarice, como foi a vida dela, pelo que ela passou, se ela teve realmente uma depressão, porque nessa época aqui, a depressão ela não tinha diagnóstico. Eu não sei quando esses contos foram realmente de fato escritos, acho que nem tem aqui, na verdade, falando. Mas a gente sabe que ela nasceu em 1940, se eu não estou enganada. Se eu estiver enganada e você souber quando Clarice nasceu, por gentileza, deixa aí nos comentários. E os contos dela foram publicados ao longo dessas décadas, né? Então, era uma época em que a depressão, a ansiedade não eram diagnosticados e quem se suicidava era gente maluca, gente, né, doida, enfim. Até hoje a gente tem muito desse preceito aí na nossa sociedade. Então, ela escrever sobre temas tão assim
assim, recorrentes no dia de hoje, naquela época é uma coisa muito grandiosa, porque a gente não tinha nenhum tipo de diagnóstico sobre isso. Naquela época nem se falava sobre depressão. Quem tava triste era frescura, quem não conseguia fazer coisas era bobagem. Então, assim, não tinha medicação, não tinha tratamento, não tinha nada, sabe? As pessoas só tinham que lidar com aquilo e pronto. Então, ela retratar isso nessa primeira parte fez com que eu ficasse completamente fissurada por essa mulher. Mais do que eu já sou, né, no caso. Enfim, então ela vai retratar muito sobre isso. Eu sinto que algumas pessoas têm medo de ler Clarice Lispector por achar que é uma narrativa difícil, por achar que é uma leitura complicada, por achar que são poesias, por achar diversas coisas, porque ela tem um nome muito forte na nossa literatura brasileira. Eu sinto que as pessoas têm medo de pegar as obras dela e sentirem que não vão entender nada. Então eu realmente recomendo que as pessoas leiam os contos ou as crônicas da Clarice para entender um pouquinho sobre a escrita dela, sobre a narrativa dela, sabe? Eu acho até um pouco mais fácil de você entender e se identificar com algumas coisas que ela fala pelos contos e pelas crônicas do que você já ir direto num livro, num romance, numa novela. E nessa primeira parte eu também senti uma coisa muito assim de que a Clarice, ela queria falar, ela tinha aquela ânsia de, tipo, colocar tudo que ela sentia pra fora e ela tinha um desespero de falar, de contar, de, sabe, de se comunicar com as outras pessoas. Mesmo assim, quando ela termina os contos, a gente sente que ela não disse tudo que ela queria dizer, tudo que ela queria escrever, tudo que ela queria falar. Então, assim, ela fala naquela ânsia. E mesmo quando acaba, a gente fica achando que ela ainda tinha coisa pra falar. Então é uma coisa muito louca, assim, ler Clarice. Eu tô, sinceramente, encantada. Mais encantada, porque eu já era encantada antes. Sério, gente, pelo amor de Deus, Clarice. Nessa primeira parte, a gente também vai ter 2 contos que me deixaram muito intrigadas. O primeiro conto se chama História Interrompida. Ele vai contar a vida de uma mulher que ela tem uma certa relação ali com o cara. E ela diz que esse cara é muito triste, que ele não é feliz e etc. E chega num dado ponto em que esse cara, ele acaba cometendo suicídio. É um conto de 2 páginas só. E ela vai contando pra gente um pouquinho de como ela conheceu ele e como que tá a vida dela agora. E aí, do nada, o conto acaba. O conto é literalmente interrompido. Então, eu achei sensacional essa coisa de, tipo, ela dá o título pro conto de História Interrompida e do nada interrompeu o conto no meio, assim, literalmente. Quando eu virei a página pra continuar lendo, eu percebi que o conto tinha acabado, que, tipo, era aquilo, sabe? E eu achei genial o que ela fez aqui, sabe? Ela realmente quer passar uma história pra gente de uma coisa que é interrompida, que a gente não sabe quando vai acontecer, se pode acontecer. É uma coisa, assim, que literalmente é cortada do nada, é acabada do nada, é, assim, uma coisa... Outro conto que eu achei sensacional aqui foi o último conto, que é o conto de 2 bêbados. Esse conto me deixou, tipo assim, cara, como assim você termina o conto dessa forma, mulher? Ele vai narrar ali 2 bêbados. Um bêbado quer conversar com outro bêbado, só que um desses bêbados não quer papo. E aí, esse bêbado que quer conversar, ele vai falando, e ele fica puto porque o outro bêbado não quer conversar. E aí, quando o outro bêbado que não quer conversar começa a falar, ele fica puto porque o bêbado tá falando. E aí, gente, o conto literalmente, ele termina assim, ó. Eu vou até ler pra vocês. De repente, ele tirou o palito da boca, os olhos piscando, os lábios trêmulos como se fosse chorar, disse. E aí acaba. Gente, literalmente, acaba dessa forma. Tipo, eu achei que o meu livro tinha vindo com defeito. Eu achei que tava faltando alguma coisa, mas eu fui pesquisar sobre esse conto e, tipo, é absolutamente isso. É isso mesmo, sabe? E aí fica aberto pra interpretações, tipo assim, quanto a gente tá disposto a só falar e nunca escutar, sabe? Então, quando o bêbado que quer falar vai dizer alguma coisa, aquele conto termina porque ele só sabe dizer, ele não sabe escutar. Ai, gente, eu fico toda arrepiada, porque muitas vezes a gente tá sempre disposto a falar, e quando a gente percebe, a gente não tá ouvindo, sabe, as outras pessoas. A gente literalmente tá cagando, tá só ligando pra nós mesmos, e isso mexeu muito comigo, então eu achei sensacional. Acho que era isso que eu tinha pra comentar nesse início enorme de vlog. Eu tô literalmente apaixonada, encantada, surtada com esses contos que eu li até agora. Eu vou entrar agora na segunda parte do livro. E aí, quando eu terminar a segunda parte do livro, eu volto pra comentar com vocês. Mas se eu estiver surtando assim, talvez eu apareça antes, pra vocês verem o tamanho do meu surto. Mas é sobre isso, gente. Espero que vocês gostem de me acompanhar. Espero que vocês tenham também paciência comigo, porque esse vlog provavelmente vai ser um vlog
vlog longo mesmo, mas, tipo assim, eu já tô recomendando, já tô panfletando, já tô falando, tipo assim, ó, compra, entendeu? A edição é cara, mas vale muito o preço, e a obra é sensacional, Clarice é sensacional, então eu vou panfletar mesmo, e é sobre isso, entendeu? Vocês que me aguentem. Beijo pra vocês e até o próximo take desse vlog aqui. Gente, eu não ia aparecer aqui agora, porque agora são 8h10 da noite. Só que, tipo assim, eu li um conto aqui, o conto se chama O Crime do Professor de Matemática. Ai, cara, porque esse conto vai falar sobre o abandono de um cachorro. E eu fiquei, tipo assim, cara, é pra me destruir mesmo, porque esse assunto é muito delicado pra mim. Eu me sinto, assim, muito puta com esse assunto e ao mesmo tempo muito tocada, mas aqui a gente tem a visão desse abandono desse cachorro, mas a gente também tem a visão do porquê desse cachorro tá sendo abandonado. E além disso, eu não posso falar mais, porque seria um grande spoiler do conto, mas eu me vejo, tipo assim, pensando na minha cachorra, sabe? É uma coisa que eu não conseguiria fazer, que eu não aceito, o abandono de cachorro. E em como isso é realmente um crime que não é um crime, né? Porque a gente vê vários animais sendo abandonados e as pessoas agem como se isso fosse uma coisa normal, tipo, sabe? Abandonar animais que você mesmo adotou ou que você comprou porque o animal faz muita bagunça ou porque por N motivos que não são justificáveis. E esse conto, tipo assim, desceu até lágrimas pelos meus olhos lendo esse conto, porque realmente é um assunto que toca muito comigo. E eu ia voltar só pra falar num geral o que eu achei sobre a segunda parte, mas não tem como eu ler esse conto e não vim aqui falar com vocês sobre ele. É um conto realmente muito sensível, com um assunto que mexe muito comigo e que eu tenho certeza que se vocês lerem, vocês vão entender do que eu tô falando. Mas, assim, Clarice sendo, como sempre, sensível a vários assuntos que a gente não dá importância, que a gente não leva em consideração. Cara, enfim, eu tô no surto aqui, cara, é isso. Mas eu vou voltar depois pra falar um geralzão sobre o que eu achei dessa segunda parte do livro, né? Que eu já tô acabando, só falta ler o último conto pra eu começar a terceira parte. Mas amanhã eu volto pra comentar com vocês o que eu achei dessa segunda parte. E enfim, boa noite, vlog! Oi, gente, vim atualizar esse vlog sobre o meu andamento de leitura, o meu processo de leitura com o livro da Clarice Lispector. Eu fiz muitas anotações no meu celular, inclusive, porque eu tenho muitas coisas pra comentar com vocês. Eu estou à beira de um surto com este livro, tá bom? Este daqui é o meu total de marcações no livro e, tipo assim, era uma vez um post-it, entendeu? Acho que da primeira vez que eu vim comentar com vocês sobre o que eu estava achando foi sobre a primeira parte do livro, né? Que era as primeiras histórias da Clarice e tudo mais, que é a primeira parte do livro. Agora eu já estou Agora eu já estou na quinta parte do livro e eu vou atualizar pra vocês todas essas outras partes que eu li, o que eu achei, o que eu senti. Mas assim, gente, um surto. Eu vou começar falando sobre a segunda parte do livro, que é a parte Laços de Família. Nessa segunda parte do livro, então, a gente vai ter aqui uma Clarice mais amadurecida, porque esses contos que ela coloca aqui em Laços de Família são contos que vão se passar 20 anos depois das primeiras histórias da Clarice. Depois de 20 anos, a Clarice ela já era casada, ela já tinha filhos, então ela já tinha outra visão de vida, né? Outra visão de mundo. Ela já vivia outras coisas que a Clarice adolescente, a Clarice mais nova não viveu,
porque a Clarice de 20 anos atrás não tinha filhos, não era casada, não tinha vivido coisas que agora essa Clarice já tinha passado e já tinha vivido. Aqui nessa segunda parte também a gente vai ter uma Clarice que busca por liberdade, que busca por resistência, por resiliência feminina. Então, nessa segunda parte a gente vai ver muito essa questão do feminismo presente nos contos da Clarice. A gente vai ter muitos contos aqui em que as mulheres se sentem apenas donas de casas, quando na verdade elas querem ser donas de si próprias e elas querem viver, elas não querem apenas cuidar dos filhos e quando o marido chegar do serviço está tudo prontinho, a janta pronta. Então elas querem a liberdade delas, elas querem também poder trabalhar, elas querem também poder ter uma vida, sabe? Não ter uma vida para outra pessoa. A Clarice, nessa parte, ela coloca muita questão de que ela é uma mulher, de que todas as mulheres têm seus sonhos, têm suas discussões, têm seus direitos, então ela coloca muito isso nessa segunda parte do livro, né? E eu gostei muito de ler isso, porque realmente naquela época as mulheres não tinham essa coisa de independência, sabe? Elas eram sempre dependentes dos maridos, e esse era o comum da época. E a Clarice, já naquela época, ela coloca que ela não queria aquilo, e assim como ela não queria aquilo, muitas mulheres se sentiam como ela e também não queriam ser dependentes de outras pessoas, elas queriam ter sua própria independência, com seus próprios direitos, com seus sonhos, com suas discussões, e elas queriam ter liberdade. Teve um conto aqui nessa segunda parte também, gente, que a Clarice, ela usa um termo meio que racista, no conto que se chama A Menor Mulher do Mundo, e ela usa um termo racista, mas não por ela ser racista, ela usa um termo racista exatamente para confrontar os racistas. Então eu achei isso muito, muito incrível. O termo que ela usa, né, nesse conto é escura como um macaco, então eu fiquei um pouco incomodada quando eu li, mas quando eu cheguei no final do conto eu entendi o que ela queria fazer e o que ela se propôs colocando esse termo dentro de um conto dela. E eu achei realmente genial. Acaba que no final desse conto, ela meio que usa esse termo, né? Meio que pra gente refletir do porquê que a gente nunca tá preparado para coisas diferentes, para pessoas diferentes, para universos diferentes, para mundos diferentes, para visões de vida diferentes. Então ela deixa isso muito explícito, tipo assim, olha, eu estou colocando isso aqui, mas é para você refletir sobre essa questão aqui. Então eu achei isso sensacional, porque me fez realmente pensar que a gente tá sempre com o pezinho atrás quando é algo que a gente não é acostumado a ver ou a ouvir. Ela realmente faz a gente sair da bolha, sabe? Sair da caixinha e olhar pela janela e não só pela porta. E aqui ela coloca também a questão de como a gente precisa respeitar as diferenças das outras pessoas, porque somos seres humanos, somos pessoas semelhantes e ainda assim a gente tem preconceito com muita coisa porque a gente não tá acostumado, sabe? É só porque a gente não tá acostumado com aquilo e a gente acha que aquilo não é normal porque a gente não tá acostumado. Então não faz nenhum sentido, sabe? A gente tem que respeitar as diferenças, as manias, a vida das pessoas, sabe? As pessoas no geral. Então, eu achei esse conto sensacional porque ela coloca ali a questão do racismo, a questão das diferenças e a questão do respeito. Então, eu achei incrível, incrível, Clarice! E como eu já tinha falado também anteriormente, a Clarice, ela explora muito a questão do âmbito familiar na vida das mulheres nessa segunda parte. Então, ela sempre tá colocando ali uma mulher que é casada ou uma mulher que tem filhos, para fazer as suas próprias reflexões sobre a vida, sobre o cotidiano. E dentro dessa segunda parte, a coisa predominante para mim foi a questão do feminismo, foi a questão das mulheres quererem ter seu direito de escolha, sabe? Quererem ter sua independência, a sua liberdade. Então, para mim, essa segunda parte foi realmente incrível de acompanhar. Já na terceira parte do livro, gente, que se chama A Legião Estrangeira, a Clarice explora muito a questão da gente querer saber, querer entender sobre as coisas, mas não saber o que, não saber o porquê. Ela coloca muito essa questão da solidão, sabe? Da gente se sentir sozinho, principalmente os jovens. E ela coloca muito também dessa ânsia da gente querer viver tudo, todas as coisas tão rápido. Ao mesmo tempo, essa ânsia de não saber se a gente tá vivendo de fato, sabe? Se aquilo que a gente quer fazer realmente é o que a gente quer fazer. E também colocar essa questão de como a gente quer viver absolutamente tudo, mas ainda tem essa angústia do que é viver, porque nem só de flores a vida é feita.
Então a gente tem os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas ao mesmo tempo que a gente tem os nossos problemas e as nossas dificuldades, a gente também tem os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de confraternização com as pessoas que a gente ama. E como isso faz toda a diferença, mas que ainda assim viver é solitário e é angustiante, mas ainda assim é lindo. E sério, não consigo explicar. Pra mim, ler Clarice é viver à base de surto, um atrás do outro. E ela também coloca essa questão da gente querer entender tudo, todas as coisas, a todo momento. E não perceber que quando a gente começa a entender tudo e todas as coisas, todas as pessoas, a vida acaba perdendo o encanto, sabe? Porque o encanto da vida é isso. A gente tá aprendendo todo dia, a gente tá errando todo dia. E a gente tá errando e aprendendo com os nossos erros porque a gente tá vivendo. E a gente não entende o que é a vida, não entende o que é essa loucura que é viver, sabe? E quando a gente começa a entender tudo, simplesmente acaba o encanto das coisas. E então ela coloca muito isso nessa terceira parte. Outra coisa incrível nos livros da Clarice é que essa mulher consegue escrever sobre absolutamente tudo. Ela já escreveu sobre galinha, gente. Ela já teve um conto sobre barata, sobre búfalo, sobre galinha. E ela consegue escrever absolutamente tudo, sabe? Só que sempre tem uma reflexão no final do conto dela. Sempre ela vai mostrar pra gente a luta pela independência, a luta pela liberdade. Ela vai mostrar pra gente a questão da amizade, é muito presente nessa terceira parte também, a questão de amizades. Então, assim, gente, é sensacional essa mulher. Ela escreve sobre tudo, ela consegue refletir sobre tudo. Ela vê uma barata e ela consegue fazer uma reflexão imensa do mundo apenas olhando a barata, sabe? Então, é sensacional, cara. Nessa terceira parte, ela também vai tratar bastante sobre o casamento, né? Porque é uma questão que estava muito presente na vida dela. Então, eu acredito que a Clarice, ela escrevia conforme as vivências dela, conforme coisas que iam acontecendo ao longo da vida dela. Então, ela escreve muito sobre o casamento, sobre a questão da comodidade, sabe? De você estar num casamento porque você tá acomodada ali naquela situação, porque você não tem forças pra mudar, ou porque você simplesmente tem preguiça de mudar. Eu acho que essa terceira parte, o que tá mais presente é o fato das reflexões sobre entender, das amizades e principalmente a comodidade dentro do casamento, do âmbito familiar, sabe? Essa terceira parte, ela também vai abordar a questão de traição, a questão da comodidade, casamento. Ela vai falar sobre liberdade também em vários pontos. Acima de tudo, ela vai fazer a gente pensar sobre os nossos pré-julgamentos perante outras pessoas, perante situações que a gente não conhece, pessoas que a gente não conhece ou que a gente acha que conhece, mas que na verdade não conhecemos. Como a gente deveria parar de fazer isso, sabe? É um ciclo que passa de geração para geração e nunca muda. Provavelmente nunca vai mudar, mas ela coloca aqui, deixa isso explícito pra gente refletir do porquê a gente precisa, tem essa necessidade de julgar tanto outras pessoas, sabe? E de como também o ser humano consegue ser cruel com seus semelhantes, o que deveria não acontecer, já que somos semelhantes. Já na quarta parte, que eu acho que é a parte mais curtinha desse livro de contos, que se chama Felicidade Clandestina, a Clarice, ela vai abordar muito essa questão da gente necessitar ser feliz de alguma forma, querer sempre essa felicidade por tanto tempo, sabe? Às vezes a gente acha que porque a gente foi triste uma hora do dia, que todas as nossas outras 23 horas do dia foi triste só por causa daquela uma horinha que a gente ficou chateado com alguma coisa, sabe? Então a gente esquece que durante as outras 23 horas a gente viveu e a gente foi feliz e a gente teve nossos momentos de alegria e que a gente não vai ser feliz nunca 24 horas por dia. Sempre vai ter alguma coisinha que vai meio que te chatear ou que vai fazer você, sei lá, ficar meio pra baixo, mas tá tudo bem nisso, sabe? Ela também coloca muita questão de Deus, né? De como as pessoas precisam acreditar em alguma coisa, acreditar em alguém que as perdoe por ter errado, por ter feito alguma coisa que não deveriam. Ela coloca muito essa questão de Deus, essa questão da fé. Eu não tenho muito o que falar dessa quarta parte, porque realmente é uma parte bem pequenininha do livro. E eu achei que o que estava mais presente ali era a questão da fé mesmo. Ela faz muitas analogias com anjos, com sacerdotes. Eu achei sensacional essa quarta parte também. Mas eu acho que não é uma das minhas preferidas. Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei pra caramba aqui nesse update do vlog. Mas é porque, assim, gente, ler Clarice é surtar o tempo inteiro, sabe? Não tem como você ler essa mulher e você não se identificar com as coisas que ela escreve. Então, assim, gente, por favor, se você acha que ler Clarice é complicado, que é difícil, vai por mim, não é. Pode ser que tenha alguns contos que vocês se sintam um pouco perdidos, mas faz todo sentido isso, porque a escrita da Clarice, ela é um pouco diferente, assim, das escritas
que a gente tá acostumado a ler. Ela cria histórias que são muito palpáveis, mas que também tem um certo tom reflexivo ali, que pode ser que se você não pegar alguma coisinha, você deixe passar e aí você acaba não entendendo o conto. Teve alguns contos que eu precisei sim procurar uma análise para entender sobre o que ela queria me passar, e eu acho que tá tudo bem a gente procurar algumas análises de livros, sabe? Estudar a obra, porque é algo que vai te engrandecer. Mas é isso, gente, que eu posso dizer pra vocês é que eu estou amando esse livro e tem grandes chances dele entrar pros meus favoritos do ano. Porque assim, surto atrás de surto, entendeu? Caroline lendo Clarice é surtar um minuto após o outro. Quando eu avançar um pouco mais nessa leitura aqui, porque falta super pouquinho pra eu terminar de ler, falta isso aqui, ó. Eu volto pra comentar com vocês sobre o que eu estou achando dos contos, mas assim, já diria que eu estou amando. Perfeito, 5 estrelas até o momento. Beijo pra vocês e até já já. Olá, vlog! Estou aqui para atualizar vocês sobre a minha leitura de Clarice Lispector, né? Minha mãe começou a bater o suco no liquidificador sobre isso. Bom, gente, eu terminei 2 partes do livro de Clarice Lispector, que foi uma parte que se chama Onde Estivesse de Noite e outra parte que se chama A Via Crucis do Corpo. Então, eu terminei essas 2 partes e tenho algumas coisas para comentar com vocês em relação a essas 2 partes, né, que eu terminei. Tenho muita coisa para falar sobre Onde Estivesse de Noite, porque eu confesso que eu fiquei um pouco bugada, assim, com essa parte do livro de contos da Clarice. É uma parte bem grande, bem vasta, mas ela vai tratar mais o assunto sobre sonhos e sobre como a gente sonha acordado, sonha dormindo. Eu não sei explicar direito, mas é um lado meio surrealismo, sabe? Meio surreal, assim, uma coisa que ela viaja, assim, no que ela tá falando, e ela faz você viajar junto com ela em relação a esses assuntos sobre sonhos e sobre dormir, sobre estar acordado, e em como isso afeta e não afeta de fato a nossa vida. É um pouco contraditório. São contos, assim, ótimos de acompanhar. Esses contos, eles foram escritos dentre a década de 70, que foi também o ano da morte da Clarice, né? Então, nessa década, ela já estava escrevendo seus últimos contos ali. Nessa parte do livro, ela vai tratar muito sobre os idosos, né? Sobre como os idosos se sentem imprestáveis e inúteis e como eles são jogados de um lado pro outro. E em toda essa questão dos idosos, né? Enfim. Inclusive, eu queria ler uma parte que está escrita na página 462. Tá escrito o seguinte: Acho, se disse devagarinho a velha, acho que essa moça bonita não se interessa em conversar comigo. Não sei porquê, mas ninguém conversa mais comigo. E mesmo quando estou junto das pessoas, elas parecem não se lembrar de mim. Afinal, não tenho culpa de ser velha, mas não faz mal. Eu me faço companhia. E mesmo tenho o Nandinho, meu filho querido que me adora. Então, essa velha, ela fala sobre essa questão das pessoas, de parecer que as pessoas não querem falar com ela, que as pessoas não querem estar com ela pelo fato dela ser velha. Então, a Clarice aborda muito a velhice nessa parte. Eu acho que porque ela também já estava com uma idade mais avançada, então os contos da Clarice são nitidamente sobre ela. Ela coloca personagens diferentes, mas a gente percebe que em algum dado momento daquele conto tem um pouco de Clarice ali. É incrível. Inclusive, tem um conto dentro dessa parte do livro que também é intitulado com o mesmo título dessa parte do livro, que é o conto Onde Estivesse de Noite. Eu achei esse conto um pouco complicado, assim, de entender o que ela queria me passar escrevendo aquele conto, e eu tive que procurar até algumas análises na internet pra ver se realmente eu tinha entendido de fato o conto ou se eu estava simplesmente surtando junto com Clarice Lispector ou se Clarice Lispector estava ficando maluca. Primeiro que esse conto ele é muito complexo porque aqui a gente vai ter muitos personagens e ele vai bem mais para um lado do surrealismo. Aparentemente todos esses personagens estão tendo sonhos, estão dormindo. A gente vai acompanhando os sonhos de cada um desses personagens, então é uma coisa meio complicadinha de você entender porque você não sabe se de fato eles estão dormindo ou se eles estão acordados. Então você meio que fica, será que eles estão sonhando? Será que eles estão acordados? Será que eles, sabe? Você fica meio assim, cabeça explodindo. E o mais legal de acompanhar isso é que a Clarice,
ela desconstrói muitas coisas nesse conto, porque a gente vê personagens que têm sonhos completamente sádicos e problemáticos, mas a gente também vê personagens que têm sonhos felizes e doces e alegres. Então, ela vai meio que pra um ponto assim, será que a pessoa que você conhece realmente é uma pessoa boa? Porque ela pode ter sonhos muito macabros e você pode não saber sobre isso. Está no inconsciente dessa pessoa, então a gente meio que vai acompanhando o inconsciente das pessoas, sabe, enquanto elas dormem. E quais são os verdadeiros desejos dessas pessoas. Foi um conto que eu fiquei um pouco confusa, eu procurei sim análise sobre esse conto, não é fácil ler Clarice, mas também não é o fim do mundo, tá? Então assim, tá tudo bem também se você procurar análise, se você ler aquele conto e você não entender, tá tudo bem. Não tem problema você pesquisar sobre livros e pesquisar sobre o que eles querem te trazer, ou sobre o que o autor quis trazer com um certo conto. Outra coisa muito legal nessa parte do livro é que a Clarice vai falar muito sobre o tempo, sabe? Sobre como o tempo, ao mesmo tempo que ama ela, também a odeia. Porque ao mesmo tempo que ele dá tempo a ela, ele também tira o tempo que ela tem. Então é uma coisa bem, assim, profunda de se dizer. Porque se a gente for parar pra pensar, realmente, ao mesmo tempo que a gente parece ter muito tempo, tipo, eu só tenho 24 anos, tenho uma vida toda pela frente, a gente também percebe que a gente já tem 24 anos e que o nosso tempo tá se esgotando, sabe? Então, assim, é realmente pra você ficar refletindo. É aquela coisa de ler Clarice e olhar 5 minutos pra parede tentando entender o que ela quis dizer com certa coisa que ela escreveu, sabe? E ela também vai tratar muito sobre a relação das pessoas com Deus nesse livro, porque ela chama até Deus de burro, porque ela fala assim, nós somos um erro grave. Pra perceber isso é só olhar pra nossa sociedade, que é totalmente distorcida de valores, de morais, e como às vezes também essas morais são distorcidas, porque ao mesmo tempo que você pode falar uma coisa, você faz outra, não realmente mostrar aquilo que você quer e ter desejos sórdidos no seu inconsciente, mas se achar uma pessoa digna de confiança, de ser moralmente certa, enfim. Então ela trata muito essa questão de Deus e das nossas morais, das nossas tradições religiosas e tradições perante a sociedade também. Então é muito legal de acompanhar isso nos contos da Clarice. Eu fiquei super reflexiva, gente, lendo essa parte. Foi bem, assim, difícil de ler, mas depois que eu entendi o que ela realmente queria me trazer com os contos, eu fiquei realmente chocada. Essa mulher é incrível. Eu tô, tipo, ao mesmo tempo que eu tô surtando, eu tô amando ler, eu tô amando ter essa experiência com Clarice Lispector. Eu já imaginava que eu ia amar, mas tá sendo surreal essa experiência, eu tô adorando. E sobre a parte da Via Crucis do corpo, ela é uma parte bem pequenininha, então não tem muito o que comentar sobre ela, mas nessa parte do livro, ela vai abordar questões das mulheres com seus corpos. A gente vai ter aqui, principalmente, pessoas idosas, velhinhas, velhinhos, que sentem vontade ainda de transar. Elas se sentem como se elas não devessem sentir essa vontade, né? Ter esse desejo, porque elas já estão velhas. Então a gente tem essas questões aí. Nessa parte a gente tem contos mais curtos, de 1 a 2 páginas, mas que tratam sobre esse assunto das velhinhas e dos velhinhos e dos idosos, com ainda a vontade de transar. Até porque é normal, já que não é porque você tá velha que você não vai ter necessidades sexuais e vontade de sentir prazer, enfim. Só que quando a gente para pra pensar na década que esses contos foram escritos, é ainda mais surpreendente a Clarice ter a coragem de dar a cara a tapa ali naquela década de 70, sabe? E falar assim, olha, normal, a gente, mulher, a gente se masturba, tá? E tá tudo bem sobre isso, não tem por que a gente ficar colocando tabu em um assunto que não deveria ser tabu, porque assim como homens se masturbam, é normal mulheres também se masturbar, só que hoje esse pensamento ele já tá mais normal, ele já tá mais naturalizado perante a nossa sociedade, né, anos de 2021. Naquela década era anos de 1970, sabe? Pessoas tradicionais, coisas morais. Então, assim, era muito difícil você falar que tava tudo bem uma mulher se masturbar naquela década, sabe? Ninguém aceitava isso, era uma coisa totalmente vulgar. Incrível a Clarice ter a coragem e a capacidade de dar a cara a tapa e de escrever sobre isso e de querer naturalizar isso, porque realmente é algo normal, gente. Enfim, eu tô amando ler esse livro. Eu já tô recomendando muito esse livro, vou panfletar sim, é incrível. Só que eu acho que pra você ler Clarice, você tem que estar no momento certo pra ler, sabe? Porque senão você pode acabar achando os contos dela muito confusos e acabar não entendendo e abandonando o livro. Então você realmente tem que parar e falar assim, olha, eu tô disposto a ler Clarice e
se eu não entender esse conto, aí buscar alguma análise, aí procurar sobre isso pra tentar entender? Se a sua resposta for sim, eu recomendo muito que você comece a ler Clarice. Se a sua resposta for não, então não recomendo, porque senão com certeza você vai acabar abandonando o livro e vai acabar não entendendo e vai acabar falando mal de Clarice. Eu não aceito isso. Mas, gente, é isso que eu tô achando sobre todos os contos da Clarice Lispector. Eu tô gostando muito de fazer essa leitura, tá sendo uma experiência incrível. Ai, gente, eu amo essa mulher, sério, eu amo muito essa mulher. Enfim, quando eu terminar o livro, eu volto pra comentar com vocês, dar o meu checkmate sobre um geralzão, assim, do livro, o que eu achei. Mas, enfim, é isso, eu estou já quase terminando o livro. Eu tô na página 590 já, então tô quase finalizando já esse livro, mas aí quando eu terminar realmente de ler o livro, eu volto pra comentar com vocês o geralzão de como foi ler este livro e do que eu achei. Beijo pra vocês e tchau! Vlog. Hoje é dia 6/10 e eu vim finalizar este vlog de Clarice Lispector. Eu finalmente terminei de ler esse livro, faz já uma semana eu acho, mas eu não consegui voltar para atualizar o vlog porque eu tava digerindo tudo que Clarice jogou na minha cara, então... Mas hoje eu vim finalizar o vlog sobre este livro aqui, que é Todos os Contos da Clarice Lispector. Eu tenho algumas coisinhas pra comentar antes de falar de modo geral da obra. Vale lembrar que eu fiz muitas marcações nesse livro, então assim, eu surtei um pouco. Nessa última parte dos contos da Clarice Lispector, a gente vai ter as últimas histórias, né, intitulado assim. Aqui a gente vai ter uma Clarice Lispector que vai tratar sobre questões sociais, desigualdade social, e tem um conto em específico em que ela cita os moradores de rua. Gente, é tão incrível esse conto. Ela cita muito um morador de rua em específico em que ela conhece e ela fala em como eles são invisíveis aos olhos da sociedade, sabe? Como parece que eles não existem e a gente realmente finge que eles não existem. E depois ela faz uma grande reflexão sobre nós mesmos, sobre como nós somos mendigos às vezes de nós mesmos, sabe? Como a gente mendiga amor às vezes, como a gente mendiga atenção, como a gente mendiga querer ser visto por pessoas que na verdade não importa. E eu achei isso muito, muito, muito assim, tapa na minha cara, sabe? Porque de fato a gente às vezes acaba querendo a atenção de pessoas que não merecem, a gente acaba querendo o amor de pessoas que não merecem o nosso amor. Ela até fala que a alma dela está maltrapilho. Eu achei genial essa coisa que ela fez, sabe? Essa metáfora que ela usou dos moradores de rua. E depois ela usou essa metáfora pra distinguir a nossa alma, pra distinguir as nossas atitudes, sabe? Eu achei isso incrível, incrível, incrível. Ela diz o seguinte: como é que eu nunca descobri que sou também uma mendiga? Nunca pedi esmola, mas mendigo o amor de meu marido que tem 2 amantes. Mendigo pelo amor de Deus que me achem bonita, alegre e aceitável. E minha roupa de alma está maltrapilha. Gente, eu fico toda arrepiada quando eu leio isso, porque é realmente isso que muitas vezes a gente faz, sabe? A gente mendiga amor, atenção, a gente mendiga aceitação, a gente mendiga ser bonita, a gente quer que as pessoas achem a gente bonita. É assim, sabe? É uma coisa... Ai, Clarice, por quê? Ai, gente, sinceramente, quando eu falo de Clarice, eu fico muito emocionada e ao mesmo tempo me dá aquela sensação de que eu preciso ler mais dessa mulher, sabe? Porque eu realmente me identifico muito com as coisas que ela escreve, com as metáforas que ela faz, com a visão de sociedade dela, que ela já tinha naquela época e que hoje é muito presente ainda. Não é à toa que essa mulher virou um clássico da literatura brasileira. Não é à toa que os contos dela são muito renomados. Não é à toa que ela tem diversas análises aí na internet afora. E não é à toa que ela é muito citada em diversas faculdades, inclusive na faculdade de letras, que era a faculdade que eu fazia. Então, assim, gente, no geral foi um livro que eu dei 4 estrelas e foi um favoritado. Eu não dei 5 estrelas pra esse livro porque eu confesso que em alguns contos eu fiquei um pouco confusa com o que ela queria me dizer.
Em muitas ocasiões eu confesso que eu não entendi o que ela quis dizer com certo conto, e aí por isso eu fiquei um pouco confusa. Eu tive que buscar algumas análises na internet para entender o que ela queria me dizer com um conto específico, e só por isso eu não dei 5 estrelas, mas foi um livro favoritado, foi um livro que com certeza eu vou reler daqui a alguns anos, e é um livro que eu recomendo sim. Se você tem medo de ler Clarice Lispector por achar que é complicado, por achar que você não vai entender as obras dela, realmente alguns contos você não vai entender, e eu recomendo que você busque análise sobre esses contos, que você busque vídeos sobre esses contos. Muitas vezes tem professores que têm vídeos no YouTube falando sobre diversos contos da Clarice, explicando esses contos, fazendo realmente uma análise, e não tem problema você ir procurar sobre isso, você se sentir um pouco confuso, não tem problema. Realmente a Clarice é uma grande escritora, e grandes escritores realmente escrevem coisas às vezes muito complexas, e que às vezes nem eles mesmos entendiam o que eles queriam passar pro leitor. Então não se sintam intimidados, não fiquem com aquela sensação de tipo, eu não vou entender, então por isso eu não vou ler. Deem uma chance pra Clarice Lispector, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um livro incrível, eu surtei muito com esse livro, olha o tanto de marcação que eu fiz nesse livro, e foi um grande favoritado, é uma grande leitura de 2021, e eu espero que vocês leiam, pelo amor de Deus, porque o surto que eu tive lendo esse livro, o surto que eu tive em cada conto lendo, assim, foi extraordinário, foi uma grande experiência de leitura. E por mais que ele seja um livro grande, tem diversos contos aqui da Clarice que tem 5 páginas, 10 páginas, contos curtos. Outros, obviamente, são mais longos, né, com 30, 20 e poucas páginas. É uma leitura que não é pra você fazer assim de um dia pro outro, tá? É um livro que realmente você precisa sentar e falar, estou disposta a ouvir a palavra de Clarice Lispector, entendeu? Não se sintam pressionados com essa impressão de que você não vai entender o que a Clarice quer passar pra você, porque eu tenho certeza que vocês vão entender. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar lendo Clarice, vocês vão se identificar sim com diversos contos que ela traz aqui nessa coletânea. Não se pressionem também para ler o livro rapidamente. Eu demorei basicamente um mês para ler esse livro. Eu até que li rápido, mas eu acho que é porque eu tava muito obcecada. Pois é, rolou obsessão aqui. Mas é um livro para você ler com calma, então se você levar 2, 3, 4, 5 meses para ler esse livro, fiquem tranquilos, porque realmente é um livro grande. E como tem contos que a gente não entende, e como a gente precisa buscar na internet análises ou vídeos com explicações para realmente entender o que a Clarice quis passar pra gente, é normal que a leitura seja um pouco mais demorada. A escrita da Clarice é muito fluida e ela é muito rápida de ler, apesar de tudo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog lendo Clarice Lispector. Eu vou fazer um outro vlog sobre um outro volume dessa coletânea aqui que a Roku traz pra gente, que é todas as crônicas. Então aguardem, porque lá vem mais um vlog de Caroline surtando lendo Clarice Lispector. Bom, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog. Se você não for por aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber todos os vídeos que saem por aqui. Não se esquece de deixar o seu curtir aí, que me ajuda na divulgação do canal. Também considere se tornar-se membro do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu também vou deixar aqui na descrição. Mega beijo, tchau!